porque eu estou pegando tudo relativo ao intervalo fechado AB. Com norma de P. Com norma de P. Tendendo a quem? A zero. Quando, para cada epsilon maior do que zero, quando para cada epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que uma certa implicação é verdadeira. Que implicação? A seguinte implicação. P igual a x0, x1, xn, partição igual a x0, x1, xn, partição do intervalo fechado AB. Tá certo? Delta maior do que zero. Delta, que delta maior do que zero? P igual a x0, x1, xn. Norma de P menor do que delta. E C1, Cn, coeficientes de P, C1, Cn, coeficientes de P, isso aqui tudo implica a soma de rima sobre relativa a P, a soma de rima no intervalo fechado AB, relativa a P com coeficiente C1, C2, Cn, menos L, isso menor do que epsilon. Em outras palavras, o número real L é limite da soma de rima. Quando eu puder fazer a diferença entre a soma de rima e L tão pequena quanto eu queira, bastando para isso escolher uma partição com norma suficientemente pequena, independente de quem sejam os coeficientes. Tá certo? Tá bom? Independente de quem sejam os coeficientes. Tá? Aí tem essa definição aqui, quer dizer, norma de P tendendo a zero, isso aqui é L ou se aproxima de L. Tá certo? Mas a definição é essa. Não, a definição é essa. Absorva essa definição e aí tem a seguinte proposição. Proposição é a seguinte: sejam A e B reais, precisa trocar, sejam A e B reais com A menor do que B, F uma função definida em AB, isto é, o AB está contido no nome dessa função, e
L1, L2, dois números reais. Se L1 e L2 são limites da soma de rima sobre P, e aí soma de rima sobre P não, cara. Soma de rima relativa a P no intervalo AB. Tá? Nesse contexto, é porque isso aqui está indicando o quê? Soma de rima sobre o intervalo AB relativa à partição P com os coeficientes dados C1, C2 e C. Se L1 e L2 são limites disso aqui com relação àquela definição, à luz daquela definição, então o L1 é igual a L2. Eu coloco essa proposição para mencionar, tá certo? Que não necessariamente essa definição garante, ela encerra que o limite é único, que eu posso usar o artigo definido. Não. Tá? É necessário provar que o limite em existindo, ele é único. Tá? Entendeu? E aí vem a seguinte definição. Vem a seguinte definição. Definição da integral definida. Tá? Proposição. Sejam tá horrível aqui. O negócio tá feio. Olha lá. Cola, rapaz. Sejam AB reais com A menor do que B e F uma função definida em AB. Isso aqui está errado, viu? Está errado por quê? Porque não é uma proposição. A proposição é essa. Isso aqui é uma definição. Tá? Uma definição. Definição. Sendo L real, sendo L real, o artigo definido, né? Por que eu posso usar artigo definido? Porque se é limite, é o limite. Sendo L real, o limite da soma de rima, tá certo? Quer dizer, se esse limite é um número real, por isso que eu digo, sendo L real, sendo L um número real, o limite da soma de rima, nós dizemos que F é o quê? É integrável aonde? No intervalo fechado AB. Então, quando é que F é dita integrável no intervalo fechado AB? Quando? Quando esse limite aqui é um número real L. Porque aquele limite pode ser mais infinito, pode ser menos infinito e pode não existir. Então, no caso em que ele é um número real, tá? Sendo L real o limite dessa forma, nós dizemos que F é integrável, tá certo? E que L é a integral definida, e que L é a integral definida de F aonde? No intervalo fechado AB. Tá certo? Qual é a relação da integral definida com a indefinida?
Hã? Você verá. Você verá. Tá? As duas são integrais. Uma é indefinida, a outra é definida. E o que relaciona as duas é o teorema fundamental do cálculo, versão 2. Número 2, tá? Olha, então, sendo L real esse limite, nós dizemos que F é integrável e que L é a integral definida de F em B. Sendo denotada, quer dizer, a integral definida, sendo denotado ou denotado. Se é denotado, é relativa a L, se é denotado, é relativa à integral definida, tanto faz. Sendo denotada, quer dizer, a integral definida por isso aqui. Integral de A até B, de F de X, entendeu? Pode ser qualquer letra, tá? Além disso, escrevemos. Além disso, tá? Além disso, disso tudo que está aí, nós escrevemos o seguinte, isso aqui, ó. Quem é a integral indefinida? Quem é a integral definida? Quem é a integral definida? Não é o limite L? Limite da soma de rima? Com norma de P tendendo a zero. Tá certo? Então, isso aqui é o limite, isso aqui é o limite com norma de P tendendo a zero de quê? Da soma de rima. F de CI delta X. Tá certo? Só para, como é a primeira vez que vocês estão vendo isso, tá? Ó. Só para coisar aqui, ó. Nós dizemos que L é limite da soma de rima com norma de P tendendo a zero. Então, sendo L o limite disso aqui com norma de P tendendo a zero, não vou usar esse conceito, com norma de P tendendo a zero, dizemos que F é o quê? Integrável em AB, ou integrável a rima, tá? Nós dizemos que F é integrável a B e que L é o quê? A integral definida, porque existe a integral indefinida, é um conjunto de funções. E que L é a integral definida de quem? Da função F no intervalo fechado AB. Sendo denotada, quer dizer, a integral definida por isso aqui, da F. Tá? Então, quem é a integral definida? Quem é? É o limite, por definição, o limite da soma de rima. Tá certo? Integral definida é isso, é o limite da soma de rima. É o limite. Olha, e aqui você vai ver o seguinte. Quem é, portanto, a área da região ômega, por definição, é a integral definida. Se a função for integrável. Mas aqui, a função é o quê? Ela é o quê? Contínua. E tem um teorema que diz que toda função contínua no intervalo fechado, nesse intervalo ela é integrável. Agora, o objetivo é definir a integral definida de uma função, que é o número real, como se calcula essa integral por meios indiretos. Porque vocês estão lembrados?
há uma definição formal da derivada, não é? A derivada é um limite. Só que você calcula a derivada usando métodos indiretos, que são as fórmulas de derivação, junto com as propriedades operatórias da derivação. Derivada da, derivada da soma, onde as duas têm derivada, é a soma das derivadas, tá certo? E assim vai. Aqui também você tem métodos indiretos, mas não esqueça, não importa o método que você use para calcular isso aqui, você vai estar calculando o quê? Limite de soma de rima. Segundo esta definição aqui. Tá bom? Entendido? Diga. Tem como representar a integral indefinida? Não. A integral indefinida é a antiderivada. É pelas primitivas, tá? Tá bom? A integral definida não, é um número real. Que número real? Esse limite aqui, não esqueça disso. Tá? Inclusive, essa é a definição que você usa para calcular aproximações da integral definida usando métodos numéricos. Não é pelo teorema fundamental do cálculo que você, via métodos numéricos, calcula a integral definida. Não. Aproximações da integral definida. Você usa isso aqui. Geralmente você usa partições o quê? Uniformes. No cálculo 2, nós vemos vários métodos numéricos e é feito até um estudo de convergência. Tá? Mas lá no cálculo 2. Teste de integração e outras cositas mais. Se der tempo de ver os métodos numéricos. Às vezes dá, às vezes não dá. Tá? Então, bem, tem uma funçãozinha aqui que dá para calcular a integral definida. É a função constante. Tá? Já começa aí, mas é essencial isso aqui. Agora é uma proposição. Proposição. Sejam A e B reais, com A menor do que B, F, uma função definida em AB, tá? E K, um número real. Se f de x é igual a k, qualquer que seja o x pertencente ao intervalo fechado AB, ó, se a função f é constante no intervalo fechado AB, então a função f é integrável no intervalo fechado AB e a integral da f, que é de A até B, que é a integral de K, né? Integral da constante vai de A a B, vai ser igual a K vezes B menos A. Ou seja, a função constante ela é integrável à rima. Tá? E a integral definida da função constante, que é a integral definida, tá? A integral definida de f em AB é K vezes B menos A. A prova disso. Admita as hipóteses. Admita as hipóteses. Admita as hipóteses. Tá? Então, daí, dada uma partição P, qualquer partição P, dada uma, está implícito isso, que é qualquer, dada uma partição P igual a x0, x1, xn, com coeficientes, que coeficientes? C1,
C2, CN